E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos continuar a nossa jornada através da discografia da Madonna e hoje é dia de Rebel Heart, o 13º álbum de estúdio dela e segundo lançamento também que ela fez através da Interscope Records no dia 6 de março de 2015. Ela trabalhou no álbum ao longo do ano de 2014, coescrevendo e coproduzindo com vários músicos incríveis, incluindo o Diplo, o Avicii e o Kanye West. Bom lembrar também que esse álbum conta com alguns vocais convidados bem emblemáticos, como o próprio Mike Tyson, Nicki Minaj, o Nas, Chance the Rapper. Essa era também foi muito marcada por diversas controvérsias, diversos vazamentos, entre outras coisas. A gente vai conhecer tudo hoje nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão ficar assim de boca aberta com tanta coisa que rolou e talvez você esqueceu. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop e entretenimento, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pela Madonna e suas eras musicais. Se por acaso você não conhece, já clica no link que tá fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição do vídeo, você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, depois do lançamento do disco MDNA em 2012, a Madonna embarca na sua turnê MDNA Tour para promover esse projeto. Só que essa turnê criou ampla controvérsia sobre as declarações da Madonna, principalmente envolvendo violência, direitos humanos, política, o uso de armas de fogo falsas e também a nudez no palco. Ela foi ameaçada com vários processos judiciais nesse período. A verdade é que, como nós já falamos antes, né? Tudo de Madonna tem um porquê, e ela ficou muito furiosa com muitos acontecimentos mundiais, que ela alegou inclusive serem atos de injustiça contra a humanidade. Ela queria expor isso, mas é sempre aquele negócio também. A Madonna vem com um viés super interessante e a mídia faz o frame problemático do que não de fato devia ser comentado no final das contas. Em setembro de 2013, depois do final da turnê, ela lançou o Secret Project Revolution, um curta-metragem que ela dirigiu com Steven Klein, que trata da liberdade artística e dos direitos humanos. Esse curta-metragem lançou uma iniciativa global conhecida como Art for Freedom, para promover a liberdade de expressão. A Madonna disse até em uma entrevista na L'Uomo Vogue que seu próximo álbum de estúdio estaria conectado com o Art for Freedom, e na matéria eles afirmaram que ela está comprometida com a iniciativa e deve usar sua voz como artista. Em dezembro de 2013, o empresário da Madonna, Guy Osery, comentou que ela estava ansiosa para começar o seu próximo álbum de estúdio. No entanto, ela tinha outro projeto em mente: desenvolver o roteiro para uma adaptação cinematográfica do romance de Andrew Sean Greer, The Impossible Lives of Greta Wells. A Madonna decidiu dividir o seu tempo entre escrever o roteiro e escrever também novas músicas para o seu novo disco. Em fevereiro de 2014, de fato, ela inicia a produção do seu novo álbum, e ela mesma confirma que havia começado a trabalhar no seu 13º disco com pessoas que ela antes não havia trabalhado. Um dos grandes detalhes que enlouqueceu a Madonna, mas ao mesmo tempo fez com que ela saísse da zona de conforto, foi trabalhar com vários colaboradores ao mesmo tempo para o álbum, e ela encontrou, de certa forma, no meio desse caminho, problemas para conseguir manter um som coeso e uma direção criativa para ele. Ela observou que muitas das pessoas que ela recrutou para trabalhar no álbum não podiam ficar na mesma cidade por muito tempo devido às suas agendas. Isso fez com que ela não terminasse as músicas todas em uma única sessão, como ela mesma afirma. Foi um desafio, com pessoas entrando e saindo em uma porta giratória de criatividade.
Em março de 2014, a Madonna estava muito envolvida pelo projeto já e ela começou a postar uma série de imagens no Instagram sugerindo possíveis compositores e colaboradores com legendas na hashtag. Primeiro, ela postou sobre entrar no estúdio de gravação com o DJ e produtor sueco Avicii, e isso aconteceu. Bom lembrar que durante a divulgação do disco MDNA, ela fez uma performance ao lado do Avicii, inclusive eles tocaram um remix da música dela Girl Gone Wild, e a partir daquele momento, eles já criaram um vínculo que no futuro reverberaria no disco Rebel Heart. O produtor musical Carl Falk também trabalhou com a Madonna e falou no jornal Dodging Snyder em abril de 2014 sobre essas primeiras sessões. Ele lembrou que 11 demos com violões e piano foram gravadas em apenas uma semana no Hanson Recording Studios em Hollywood. O empresário do Avicii, o Ash, selecionou 6 pessoas para ajudar na produção do álbum ao lado ali do DJ sueco. Essas 6 pessoas envolvidas no projeto foram divididas em 2 grupos. O primeiro grupo consistia do Falk, do Rami Yacoub e Savan Kotecha, e o segundo consistia no Salem, o Vincent Pontar e o Magnus Liderhall. O Avicii trabalhou com os 2 grupos para criar músicas demo, enquanto a Madonna chegava no estúdio de tarde e ficava lá até 7 horas da manhã trabalhando nas coisas que eles haviam mexido. A Madonna ficou tão envolvida pelo trabalho que ela trabalhou basicamente em todos os processos com ambos os grupos. Essa colaboração fez com que ela escrevesse muitas vezes as mesmas canções e também criasse versões diferentes para as mesmas músicas. E no final das contas, ela foi basicamente a maior responsável pelo processo de construção final das obras. Poucos dias depois da última publicação dela, ela soltou uma imagem com um pôr do sol que continha as palavras Rebel e Heart, e uma legenda que a mídia interpretou como uma letra de uma nova música. Na legenda, ela afirmava: "O dia vira noite, não vou desistir de lutar. Não quero chegar ao fim dos meus dias dizendo que não fiquei surpreso." Imagens adicionais mostraram a Madonna também trabalhando com a Natalia Kills na frente de um microfone e com Martin, o fundador da Cherry Tree Records e executivo sênior da Interscope Records, o novo selo da Madonna. Em meados de abril de 2014, ela também revelou no Instagram os nomes dos compositores Toby Gad, Mozella e do produtor Symbolic One, com imagens do grupo trabalhando em estúdio. A lista pessoal cresceu para incluir o Ariel e o engenheiro de som Nick Rowe. Em maio de 2014, Madonna posta uma selfie na qual ela falava sobre trabalhar com o DJ americano Diplo. Ela o convidou para sua festa anual do Oscar, mas ele não pôde comparecer. No final das contas, eles começaram a falar sobre música por meio de mensagens de texto e decidiram assim colaborar no álbum. A Madonna pediu para o Diplo fornecer para ela as suas versões mais loucas para o projeto, ou melhor dizendo, as suas gravações mais selvagens. Juntos, eles escreveram e gravaram 7 músicas no total. Como Madonna disse, essas faixas vão soar malucas. Nós realmente forçamos alguns dos limites com algumas das coisas que nós estávamos fazendo. O Diplo estava pronto para qualquer coisa. O Diplo ainda rebate as afirmações de Madonna dizendo: "Adoro quando uma artista dá a um produtor a confiança de que ele precisa para trabalhar. A Madonna teve a mente muito aberta com as minhas ideias e por isso músicas incríveis nasceram." Uma música foi composta usando um refrão que a Madonna cantou no estúdio. O Diplo descreveu isso como algo super estranho no aspecto do processo. Posteriormente, a música Living for Love foi confirmada por ele como uma das maiores canções que eles fizeram dentro desse aglomerado de faixas. Essa música teve quase 20 versões gravadas, desde o momento que eles começaram ela com uma versão de piano embalada até uma versão totalmente EDM. No final das contas, a Madonna e o Diplo chegaram em um acordo onde eles combinavam os 2 mundos, uma parte mais melódica e outra parte mais eletrônica.
O cantor britânico Manic também participou das sessões de composição, aprimorando alguns versos da música Living for Love. O Diplo também confirmou uma outra faixa conhecida por muitos como Bitch I'm Madonna, que ele acreditava que iria ultrapassar os limites líricos de uma música pop. Bom lembrar que a Alicia Keys contribuiu para o álbum também tocando todo o piano da música Living for Love, e ela não é, vamos dizer assim, muito comentada sobre esse feito incrível. Outras músicas também que foram confirmadas pela Madonna e o Diplo no meio dessa história toda foi a música Messiah, assim como também Devil Pray em outras entrevistas. Em 2022, a Madonna nomeia Rebel Heart o seu álbum mais estressante que ela já fez. Vamos falar um pouco da inspiração e da temática por trás do disco Rebel Heart, que, obviamente, esse é o grande must do projeto. O Rebel Heart é o resultado de um aglomerado de faixas que enfatiza a necessidade de ouvir o coração e ser rebelde. A Madonna explicou que estes conceitos não foram sua inspiração inicial, mas surgiram de forma natural durante as sessões com o Avicii. A Madonna observou que esses dois temas distintos emergiam muito organicamente em todas as conversas deles e que isso fez com que ela sentisse a necessidade de expressá-los da melhor forma possível. Sendo assim, o disco acaba sendo intitulado Rebel Heart, traduzido como Coração Rebelde, uma vez que tratava de dois aspectos diferentes da personagem da Madonna, o seu lado rebelde e renegado, assim também como o seu lado romântico. Na rádio francesa NRJ, ela explicou que o Rebel Heart poderia ser tanto autobiográfico quanto ficcional, já que ela misturou ambas suas próprias experiências com narrativas imaginárias enquanto ela compunha as faixas. O título surgiu da crença de Madonna de que os artistas da música contemporânea não são encorajados ou inspirados a serem rebeldes, assumirem riscos ou falarem abertamente. E ela queria destacar isso, porém, ela entendeu que o amor também faz parte da natureza da rebeldia, então ela decidiu acrescentar a palavra heart ao título. A introspecção também foi listada como um dos temas fundamentais predominantes dentro do disco. Declarações bem genuínas de reflexão pessoal e carreirista estão espalhadas por diversas músicas, e a gente percebe muito isso em Bitch and Madonna e também Unapologetic Bitch, bem como sua auto-obsessiva autoestima. A Madonna explica ao John Pareles, do The New York Times, que, embora ela nunca tenha olhado para os seus discos anteriores enquanto ela estava fazendo um novo disco, né? Ela lembra que isso foi algo interessante de se fazer para poder produzir o disco Rebel Heart. Ela afirmou que tudo foi muito agridoce para ela e que é uma necessidade legal de se pensar nisso para ver o quanto você cresceu também. Durante a fase de desenvolvimento do álbum, ela ficou confortável em expressar suas ideias na frente de algumas pessoas, comparando-as a escrever um diário na frente de alguém que ela está lendo em voz alta. Ela afirma: era quase como um exercício de atuação. Você sabe, apenas me colocar em uma sala e deixar as ideias fluírem, mesmo que eu não sentisse tão conectada com as pessoas, ainda assim era uma boa experiência. Uma outra inspiração para o álbum veio da exploração de Madonna com outras culturas e arte, literatura e música, referenciando-as nas canções. Ela acreditava que as faixas deviam ser independentes para que pudessem ser cantadas e acompanhadas por um violão. Madonna contou com a ajuda da Lourdes Maria, filha dela, e também o seu filho Rocco, chamando eles de conselheiros criativos. Eles visitaram várias casas noturnas e ajudaram a Madonna a ter uma percepção melhor do que os artistas emergentes estavam fazendo. Isso ajudou com que ela também criasse um som moderno e relevante para o álbum. Rebel Heart foi bem diferente dos últimos lançamentos da Madonna na última década, né? O disco era mais eclético e tinha uma fusão enorme de gêneros musicais. Você consegue encontrar no disco house, trap, reggae dos anos 90 e também muita música com elementos orgânicos. Ao contrário do Hard Candy de 2008 e também do MDNA, que seguiram mais tendências musicais atuais,
o som do álbum era mais progressivo. Muitos críticos afirmaram que o Rebel Heart foi uma lição aprendida com as críticas que Madonna recebeu por seus 2 álbuns anteriores serem ruins. Rebel Heart foi uma melhoria em relação às músicas dançantes genéricas do MDNA e as datadas do Hard Candy. Rebel Heart foi citado como uma sequência do MDNA no aspecto de composição, porém, MDNA foi prejudicado pelos seus vocais frios e mecanizados, diferentes do Rebel Heart. Ele retrata as habilidades musicais de Madonna e também o seu lado letrista, que pondera o pecado junto com o romance e a fama. O Jay Lugstein, do The Record, acredita que a Madonna não tinha coerência temática no Hard Candy e nem no MDNA. Porém, as músicas do Rebel Heart conseguiram criar músicas potencialmente bem-sucedidas, apesar dos estilos diferentes, mantendo assim uma consistência relevante dentro do disco no final das contas. Vamos falar um pouco mais das faixas dentro do álbum, afinal de contas, né? O disco abre com Living for Love, composta de house music, que entra com uma ideia de piano a princípio, tocada por Alicia Keys. Eventualmente vem também uma percussão. Embora seja uma música de término de namoro, ela fala sobre ser triunfante também e esperançosa. De acordo com o Dean Piper, do The Daily Telegraph, a canção tem alguns traços clássicos de Madonna, referências religiosas, um coro gospel, batidas e piano dos anos 90. Foi comparado inclusive a outras músicas de sucesso da Madonna, como Like a Prayer e também Express Yourself pela Billboard. A segunda faixa, Devil Pray, foi inspirada como alguém pode ser seduzido a consumir narcóticos para alcançar um nível mais elevado de consciência e se conectar com Deus. Liricalmente, pede a salvação de uma variedade de abusos de drogas, fazendo alusões a Santa Maria e Lúcifer, bem como a dor da cura do abuso de drogas. Produzido por Madonna e Falk, Avice, DJ Dali e Blood Diamonds, o Devil Pray começa com sons suaves de guitarra que levam a uma produção bem eletropop, acompanhada por uma batida house icônica. Ghost Town é uma das músicas mais emblemáticas dentro do disco. Ele fala sobre... Ghost Town é uma das músicas mais emblemáticas dentro do disco. Ela fala sobre o fim das civilizações e o mundo encontrando um Armagedon, mas os humanos vendo esperança no meio da destruição. Escrita com Jason Evigan, Evan Bogart e Sean Douglas, é uma balada muito poderosa, que a Madonna canta com vocais bem penetrantes e quentes. Essa música foi comparada, inclusive, aos trabalhos de Karen Carpenter, assim também como Live to Tell, produzida lá em 1986. De acordo com Sean Douglas, Ghost Town foi escrita em 3 dias depois que a Madonna solicitou pessoalmente um tempo de estúdio com ele e outros compositores. A quarta faixa do álbum é Unapologetic Beach, tem influências de reggae, dancehall e dubstep. É uma música também ska, onde a Madonna fala negativamente sobre o rompimento com seu amante em letras como: pode parecer que eu sou uma vadia sem remorso, mas às vezes você tem que chamar as coisas como elas realmente são. A Madonna explicou que a música é sobre diversão, independente da situação em que a pessoa se encontre. Illuminati, a quinta música, foi inspirada depois que Madonna soube que ela era considerada um dos membros dos Illuminati. Ela decidiu pesquisar os verdadeiros Illuminati e assim ela escreve a música. Liricamente, ela se refere à teoria da conspiração dos Illuminati, as pirâmides egípcias, a Fênix, a Era do Iluminismo e também ao Olho da Providência, entre outros. No refrão ela canta: é como se todos nessa festa estivessem brilhando como Illuminatis. Ela cita pessoas incríveis como Beyoncé, Kanye West, Lady Gaga e por aí vai. De acordo inclusive com a Madonna, o Kanye foi o produtor dessa música e ele adorou a melodia e mudou ela diversas vezes até chegar naquilo que nós
ouvimos no final das contas. Bitch I'm Madonna vem a seguir e tem uma participação da Nicki Minaj. A Nicki mesmo faz um rap pedindo para que todos mandem ver ou vão pra casa, né? Enquanto Madonna grita letras como: eu só quero me divertir esta noite, eu quero explodir essa casa hoje. Essa música foi produzida pelo Diplo e também a falecida Sophie. A faixa tem um som bem rasgante e tem uma composição de beep eletro e churning dubstep também, bom lembrarmos. Durante as sessões de composição, a Nicki Minaj inclusive sofreu um pouco para poder escrever a letra da parte de rap dela, então ela escreveu mais de uma vez até conseguir chegar no que a Madonna queria. Hold Tight vem a seguir e é uma música arrebatadora. Possui um som de bateria incrível e soa quase como cultural. Essa música foi descrita pelo CMC da Slant Magazine como pop inócuo e liricamente banal, que brevemente se transforma em algo muito emocionante quando começa a se tornar uma pisada evangelizada. A oitava faixa do álbum é Joan of Arc, e é uma balada onde Madonna canta sobre o escrutínio da mídia sobre a sua própria vida. Ela afirma: cada vez que eles tiram uma fotografia, eu perco uma parte de mim que não consigo voltar. Também faz referência à santa católica, né, Joana d'Arc, e os vocais abafados e vibratórios da Madonna soam também muito confessionais para a crítica. Eles são aprimorados por uma instrumentação de batida que une o melhor da música orgânica que Madonna sempre fez com algumas vibrações mais pop. A música Iconic apresenta o Chance the Rapper e também o Mike Tyson. O Mike Tyson faz uma introdução na música de forma falada semelhante à sua adição ao single de Cannibals, Second Round KO, de 1998. A Madonna o convidou para ir no estúdio de gravação onde ele falou sobre sua vida. Ele gravou a introdução inclusive em uma tomada, constituindo em uma batida estranha. A letra de Iconic fala muito sobre o porquê da Madonna se considerar o ícone que ela é. Heartbreak City vem a seguir e é uma balada de piano onde ela fala sobre um amor perdido. A Madonna canta em um registro vocal mais profundo, inclusive inspirado pelo pop barroco. Madonna também colocou Body Shop a seguir no álbum, uma música que possui vários sintetizadores e também um som de banjo e bateria oca. Essa música descreve o amor como um carro danificado em uma rodovia, exigindo um conserto na carroceria para continuar vivo. A seguir temos uma das músicas mais emblemáticas do álbum, que é Holy Water, também produzida pelo Kanye West. A Madonna compara os seus fluidos corporais à água benta. Com efeitos sonoros hedonistas, a canção lembra o single da Madonna Justify My Love, mas também lembra Vogue. E essa música foi uma das canções que Natalia Kills fez com a Madonna, tá? Bom colocarmos esse detalhe. Inside Out foi produzida pelo Mike Dean e apresenta os vocais da Madonna com reverberação, acompanhados por um som de piano e acordes contidos. Wash All Over Me é a última faixa da versão padrão do álbum. Ela tem um som de piano barroco e também uma batida militar, que constantemente conduzem ao refrão enquanto Madonna canta sobre a mudança do mundo, tristezas e aceitação. Tem também um coral gospel muito maravilhoso e sintetizadores bem assim baixinhos acompanhando a faixa. Bom lembrar que essa música teve a sua primeira versão vazada sendo totalmente house e produzida pelo Avicii, que muitos inclusive acham que devia ser a música dentro do disco. A versão deluxe do álbum continua com a faixa Best Night, uma composição eletro dos anos 80 que lembra muito as músicas da Sade, com bateria e instrumentação de flauta indiana. Madonna começa a música com a frase: "Você pode me chamar de M hoje à noite", mas a voz não é tão discernível no refrão, apesar nas harmonias. Há outra referência a Justify My Love em um ponto durante a ponte intermediária. Vinive DVC aparece a seguir e é uma música pseudo-rap com letras construídas em torno das canções de Madonna. Ela afirma: "Eu me expressei, eu vim como a virgem pelo corredor, expus a minha bunda nua e fiz isso com um sorriso. E quando se tratava de sexo, eu sabia que eu estava no limite. E quando fiz uma pose, todos os garotos gays perderam a cabeça." Madonna canta o refrão com batidas simples de guitarra pronunciando: "Eu vim, vi e conquistei." A tradução do título
no caso da música, né? O Ness aparece para um verso no final falando sobre sua própria vida. Bom lembrar que o Diplo fez uma produção com sons de espingarda e buzina para dar mais nuances na canção. Sex é a próxima faixa e Madonna pergunta sarcasticamente: diga-me o que você sabe sobre o sexo, sobre alguns sons de baixo, sintetizadores, um arpejo de cordas, enfim. Essa música é descrita como uma personificação e crítica ao ato do sexo. Ela fala sobre a falta de intimidade com ela mesma e a situação que ela vive fazendo um rap com uma voz meio que desapaixonada. Ela inclusive propositalmente fez isso tudo aí de um jeito que parecesse que ela não tivesse tanta dicção, porque ela parecia estar com algo na boca. Messiah é uma balada pop muito dramática com acompanhamento de orquestra e violinos. A Madonna canta em um tom mais profundo e aveludado. A letra fala sobre acender velas, necromancia e lançar feitiços de amor. Essa música teve uma versão no álbum mais eletrônica, mas ela existe numa versão demo totalmente orquestral maravilhosa. A faixa título do álbum encerra a versão deluxe e foi completamente alterada em relação à demo que vazou. Inclusive, Amy Pettifer, do The Quietus, observou que Rebel Heart silenciosamente reconhece o papel da Madonna na construção da cena pop e na popularização do estilo que é a base das tendências atuais. Bom lembrar que tem uma versão super deluxe do álbum também, onde ela tem faixas como Graffiti Heart, onde Madonna se inspirou em artistas, assim como seu próprio namorado Jean Michael e o amigo Keith Haring, invocando o poder da arte na conquista da liberdade, e foi descrita pelo Pretty Much Amazing como uma carta de amor galopante à criatividade. Ela tem também Beautiful Scars, que é uma disco light song, tem Borrowed Time, que trata de guerra e questões sociais, é uma música bem eletrônica, e também uma das maiores bombas nucleares da carreira da Madonna, Autotune Baby, que apresenta um bebê chorando com som de autotune. Vamos falar um pouco sobre o lançamento, o vazamento e a capa do disco, né, gente? Que no final das contas, acaba sendo a maior das discussões quando se fala em relação a Rebel Heart. Em maio de 2014, um fotógrafo chamado Mert Atlas postou na sua conta no Instagram que ele estava ouvindo o novo álbum da Madonna. A Billboard esclareceu que ela ainda estava gravando o disco em Los Angeles, desmentindo ele. Mais tarde, eles postaram um trecho de 50 segundos de um instrumental que a mídia alegou ser de Madonna. Mas a amostra é de um DJ holandês chamado Sander Kleinberg e sua música We Are Superstars. O Guy Osery confirmou que a Madonna estava ansiosa para ter uma data oficial do lançamento do álbum em 2015. No entanto, as coisas começaram a desandar. No dia 28 de novembro de 2014, duas músicas vazaram, a canção Rebel Heart e Wash All Over Me. As músicas foram retiradas imediatamente da internet e o Guy Osery tweetou pedindo ajuda para encontrar a origem dos vazamentos. Em 17 de dezembro de 2014, 13 músicas vazaram, bem como uma arte afirmando que o disco se chamaria Iconic. Madonna, irritada, esclareceu que as músicas eram versões demo de gravações anteriores, que ela descreveu inclusive como um estupro artístico, esses vazamentos. A Madonna disse em uma entrevista para a Billboard que após o vazamento, ela e a sua equipe estavam dedicados em rastrear a fonte, mas enquanto o culpado não aparecia, finalmente eles decidiram lançar as músicas finalizadas. Ela se refere ao hacker, afirmando que a cultura da internet é muito tóxica e que esse incidente levou ela a proteger o seu laptop e discos rígidos, além de desativar o Wi-Fi. Ela afirmou: "Eu queria planejar tudo com antecedência, sabe? Lançar o single, gravar um clipe, começar a falar sobre o meu disco e você sabe, me preparar para o lançamento do álbum inteiro e ter tudo pronto. Mas nós meio que estávamos sem escolha do que faríamos naquele período." Ela ainda fala para o The Guardian: "Obviamente há uma pessoa ou um grupo de pessoas por trás disso que está essencialmente me aterrorizando. Não quero parecer alarmante, mas certamente foi assim que me senti. Uma coisa é alguém entrar na sua casa e roubar um quadro da sua parede. Isso também é uma violação. Mas o seu trabalho como artista é algo devastador. Não foi um acordo consensual. Eu disse: ei, a minha música não está pronta. Ele simplesmente foi lá, pegou, roubou e vazou."
Em 20 de dezembro de 2014, o álbum acaba sendo colocado para pré-venda na iTunes Store, uma vez colocando as músicas Living for Love, Devil Pray, Ghost Town, Unapologetic Beach, Illuminati e Beach and Madonna como pré-save do disco. Madonna disse que as músicas deviam ser um presente de Natal antecipado para os seus fãs, com o lançamento do álbum agendado para o dia 10 de março de 2015. Originalmente, a música Living for Love ia ser o lead single do projeto mesmo, mas seria lançada somente no Dia dos Namorados norte-americano, com o restante do disco previsto para a primavera. Porém, devido a todo esse vazamento, a data do lançamento teve que ser adiada. O Guy Osery lembrou que não recebeu uma confirmação até sexta-feira à noite se o press-save daria certo no iTunes, principalmente porque tudo estava fechado por conta do feriado do Natal. Depois de muita discussão sobre os prós e contras desse lançamento naquele período, e com também a ajuda do vice-presidente da Interscope, né, e também a ajuda do pessoal da Apple Music, eles conseguiram colocar as músicas no ar. As 6 músicas escolhidas por Madonna para entrar nessa primeira versão do álbum tiveram que ser masterizadas e mixadas por ela mesma, porque não tinha nenhum produtor musical disponível para fazer isso naquele período que ela estava precisando. Com esse anúncio do disco, né, obviamente todo mundo começou a conversar sobre, e ele foi comparado ao lançamento surpresa do disco da Beyoncé, com o The Guardian chamando ele de um parcialmente Beyoncé. O caso é que os vazamentos continuaram, com mais 14 demos sendo reveladas entre o dia 23 e 27 de dezembro. Com que a data de lançamento do disco foi ficando mais próxima, a Madonna continuou a lançar materiais. Por exemplo, 3 novas faixas ficaram disponíveis depois que ela performou no Grammy em fevereiro de 2015. No caso, nós tivemos Hold Tight, Joan of Arc e Iconic. A lista final de faixas presentes no Rebel Heart foi revelada no dia 20 de janeiro de 2015, incluindo os nomes das músicas da versão Deluxe e da versão padrão. Um dia depois, finalmente, a polícia israelense prendeu um homem suspeito de invadir os computadores de Madonna e de outros músicos, roubando e vendendo conteúdo ilegalmente. A Lahaf 433, uma organização israelense de combate ao crime digital, liderou uma investigação de 1 mês após a ocorrência dos primeiros vazamentos, trabalhando em estreita colaboração com o FBI. Embora a polícia israelense tenha se recusado a nomear o suspeito, a mídia acabou identificando ele também como ex-concorrente de um reality show com o nome de Adi Lederman, que havia participado da competição de canto israelense Kohalav Nolad na 10ª temporada. Como a edição deluxe do álbum vazou na íntegra, Lederman foi acusado pelo Tribunal de Magistrados em Israel em 4 acusações: invasão de computadores, 2 acusações, monitoramento secreto proibido e violação de direitos autorais, além de obstrução da justiça. A investigação também revelou que ele foi o responsável pelo vazamento da música Give Me All Your Loving, na versão demo ainda antes do lançamento do disco MDNA. E ele fez a festa com essa situação toda, porque ele não tinha somente as músicas do Rebel Heart, ele tinha também outros materiais, incluindo ensaios de apresentações que a Madonna ia fazer para a era Rebel Heart. E ele vendeu tudo isso por mais de $1.000 para vários clientes. O Lederman foi finalmente condenado a 14 meses de prisão em Tel Aviv. A capa do álbum foi revelada ao lado da pré-venda do álbum, apresentando o rosto da Madonna entrecruzado com fios pretos, e se tornou muito popular nas redes sociais, criando inclusive vários memes no Instagram, Tumblr e no Twitter. Os fãs enrolavam fios pretos em seu rosto, imitando a capa do álbum, e criaram memes usando imagens de celebridades, incluindo Britney Spears, Michael Jackson, Jim Carrey e também Marlon Brando. A Madonna postou muitas dessas imagens nas suas contas na rede social. No entanto, 3 das imagens, as de Martin Luther King, Nelson Mandela e Bob Marley, com os fios em volta do rosto, foram fortemente criticadas por serem desrespeitosas e racistas. A Madonna explica as fotos no dia seguinte, dizendo que ficou lisonjeada com a comparação e caracterizou eles como lutadores da liberdade, assim como ela. O disco Rebel Heart se tornou o 4º álbum de estúdio da Madonna a ostentar o selo de Parental Advisory depois do Erotic,
erótica, o American Life e o MDNA, devido aos palavrões e referências sexuais em músicas como Holy Water. A promoção do disco Rebel Heart foi muito interessante, diferente do que aconteceu no MDNA, né? A Madonna performou em diversos lugares antes de embarcar na turnê do disco. Tivemos performances de Living for Love no Grammy e até mesmo no Brit Awards, quando ela caiu de costas na performance, assustando todo mundo. A Madonna fez uma parceria com a rede Geo Social do Grindr para promover o disco Rebel Heart. Foi realizado um concurso e 5 usuários do aplicativo foram selecionados para uma entrevista exclusiva com ela. O concurso exigia recriar a capa do álbum e publicá-la como uma foto de perfil no Grindr. Outros vencedores receberam cópias autografadas do álbum. Madonna apareceu no The Jonathan Ross Show para sua primeira entrevista de televisão no Reino Unido em 3 anos, em 26 de fevereiro de 2015. Ela também cantou uma versão editada de Living for Love, bem como Ghost Town pela primeira vez. Em 1º de março, ela viaja para a Itália para uma aparição no programa de televisão C'è Tempo C'è Fa. Ela cantou Devil Pray e Ghost Town enquanto conversava com o apresentador Fabio Fazio com diversos tópicos, incluindo também o processo de desenvolvimento do álbum. No dia seguinte, ela aparece no programa francês Le Grand Journal, apresentando uma versão editada de Living for Love e Ghost Town. Outra entrevista foi ao ar no The Today Show entre o dia 9 e 10 de março de 2015, onde ela falou com o Carson Daly sobre os vazamentos do álbum. A Madonna apareceu pela primeira vez em uma edição especial do The Howard Stern Show no dia 11 de março de 2015, falou sobre relacionamentos pessoais e confirmou Ghost Town como de fato o segundo single do álbum. Porém, o grande must da era foi a semana toda que ela apareceu no programa da Ellen DeGeneres Show cantando músicas do álbum. Então ela cantou Living for Love, ela cantou Joan of Arc, ela cantou Ghost Town e também cantou uma versão de Dress You Up. Em 29 de março de 2015, a Madonna cantou Ghost Town no iHeartRadio Music Awards junto com a Taylor Swift. Foi muito legal. 2 dias depois, ela foi pro Joe Wiley da BBC dar uma entrevista e que também foi a primeira entrevista de rádio dela no Reino Unido. Ela também apareceu no The Tonight Show com Jimmy Fallon para cantar Beach and Madonna e também Holiday. O álbum Rebel Heart, de fato, produziu apenas 3 singles oficiais. Nós tivemos Living for Love como lead do projeto, junto com as outras faixas que ela lançou. Essa música foi enviada de fato para as rádios no dia 10 de fevereiro de 2015. A música recebeu um feedback positivo de várias revistas, inclusive a Slant Magazine listou ela como a 25ª melhor música do final de 2015. Um videoclipe foi lançado também e tem um enredo que incorpora elementos mitológicos e mostra a Madonna como uma espécie de matadora, lutando contra seus dançarinos vestidos de minotauro em um estágio vermelho circular. Ghost Town veio como o segundo single do projeto e foi enviado para a rádio na Itália a partir do dia 13 de maio de 2015 e uma semana depois no resto do mundo. Ele recebeu um videoclipe estrelado pelo Terrence Howard e dirigido pelo Jonas Åkerlund. O tema principal do vídeo era a situação apocalíptica que imitava de certa forma o fim do mundo. Nos Estados Unidos, a música se tornou a 36ª entrada da Madonna na Adult Contemporary, bem como a 45ª música dela no topo da Hot Dance Club Songs, superando o cantor country George Strait como o artista com o maior número 1 em uma única parada da Billboard. Internacionalmente, Ghost Town alcançou o top 20 na Hungria e na Itália, e nas paradas digitais da Finlândia e da Suécia. Beach and Madonna foi lançado como o 3º single do projeto e apresenta também vários remixes inspirados pela canção. Novamente, o Jonas faz o videoclipe dessa música, onde Madonna chama algumas participações especiais como Rita Ora, Chris Rock, Miley Cyrus, Alexander Wang, Beyoncé, Katy Perry, Kanye West e os filhos de Madonna, Rocco e David. É bom lembrar que algumas dificuldades técnicas afetaram o lançamento do clipe para o serviço de streaming Tidal, que a Madonna também tinha feito um contrato naquele período. Mas criticaram a ausência das estrelas convidadas de fato no set. Beach and Madonna se tornou a única música do disco Rebel Heart a entrar na parada da Hot 100.
Ela estreou em número 84 na parada, auxiliada por um total de 2.600.000 streams do áudio e vídeo da música. Living for Love alcançou a posição 26 no Reino Unido, tornando-se o 71º single da Madonna no Top 40, estendendo seu recorde como artista feminina com o maior número de singles no Top 40 do Reino Unido. Hold Tight foi um single de rádio apenas na Itália, lançado em forma de airplay em 24 de julho de 2015, e serviu também como quarto single do álbum naquele país. A crítica especializada reagiu bem até o álbum. No Metacritic, ele recebeu um total de média 68, com base em 29 resenhas, o que de certa forma significa críticas medianas e favoráveis. McCormick sentiu que pela primeira vez em anos a Madonna não parecia desesperada. Ele elogiou o projeto em comparação ao Hard Candy e o MDNA. A Amy Petfer elogiou o álbum e descreveu como um retorno mais sombrio às raízes da cultura club de Madonna, e que, de certa forma, parece mostrar que os erros do passado ficaram no passado e que agora ela está vivendo um futuro brilhante. Saucy Keimani escreveu que o álbum estava no topo do mapa, mas sentiu que era surpreendentemente coerente. A NME critica o álbum dizendo que parece uma oportunidade perdida. Um hino banal de autocapacitação Iconic nos informa que há apenas duas letras diferentes entre Icon e I Can't. O disco Rebel Heart vendeu muito bem na pré-venda, gente, mais de 60.000 cópias. Ele estreia em segundo lugar na Billboard 200, com 121.000 unidades vendidas naquele período. Ela ficou apenas atrás da trilha sonora da série de TV Empire, que vendeu 9.000 unidades a mais. O disco Rebel Heart foi o 39º álbum mais vendido de 2015, com mais de 900.000 cópias comercializadas naquele período. Em 2018, o disco já tinha passado de mais de 1 milhão de cópias em todo o mundo. O que a gente conclui afinal de contas, né? Uma era farofa muito legal, mas que ao mesmo tempo parece que foi apagada no tempo, né, gente? Várias coisas incríveis aconteceram nessa fase que muita gente nem lembra. E eu acredito que através desse vídeo vocês vão lembrar e vão querer revisitar o disco, porque ele tem realmente momentos incríveis que merecem a atenção. Ok? Comenta aqui a sua opinião sobre esse álbum também, que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Ó, um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!